Olá, seja muito bem-vindo a essa análise focada em alta performance para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Hoje o nosso papo é sobre prática legislativa e o objetivo é um só: destrinchar exatamente aqueles pontos que a FGV, a gente sabe, adora cobrar na prova. E olha, para garantir que a gente está no caminho certo, toda a nossa conversa de hoje tem como base o material do projeto Aleiro Turbo, mais especificamente o caderno 32, que foi todo pensado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Eu vou ser o guia conduzindo a nossa estrutura e comigo o nosso estrategista. O meu trabalho aqui é bem simples, é apontar onde a banca vai tentar te derrubar. A gente vai juntos identificar as famosas pegadinhas da FGV. Beleza, então vamos lá. Qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro a gente começa com o desafio geral do tema. Depois vamos mergulhar em uns estudos de caso para decifrar os vícios clássicos que sempre caem. Na sequência, um jogo rápido com regras que tem que estar na ponta da língua. No quarto ponto, o resumo de ouro do professor Lessa. E para fechar, a estratégia final para aprovação. Bora começar? Ok, direto ao ponto. Entender de processo legislativo é, assim, o coração do trabalho na Assembleia. E é exatamente por isso que a FGV, que a gente sabe que não dá moleza para ninguém, explora esse tema nos mínimos detalhes. Exatamente. E é bem aqui que o jogo muda. O ponto crucial não é só decorar o regimento ou a Constituição, não. É preciso desenvolver um faro para a maldade da banca. É saber onde a FGV vai trocar uma palavrinha, inverter um conceito ou criar um cenário que parece certinho, mas que na verdade esconde um vício fatal. Perfeito, então vamos para a prática, né? Nessa sessão, a gente vai analisar alguns cenários que simulam o dia a dia de um analista legislativo e que são, assim, a cara da prova da FGV. Olha só o primeiro caso na tela. Imagina a cena. Um deputado, cheio de boas intenções, quer criar um programa de saúde nas escolas. O problema? Isso vai gerar despesa para o executivo. Vai precisar de mais gente, mais estrutura. E aí, a pergunta que não quer calar: pode isso? A resposta é um sonoro não. E o nome desse problema é vício de iniciativa. Essa é uma inconstitucionalidade formal clássica, gente. A FGV ama de paixão esse tema. Basicamente, a Constituição define direitinho quem pode propor cada tipo de lei. Se a pessoa errada propõe, o projeto já nasce morto, já nasce inválido. E para ficar bem claro, o esquema é esse aqui. De um lado, a ação incorreta, o deputado tentando criar despesa para um outro poder. Do outro lado, o caminho certo. Essa iniciativa, por lei, tem que partir exclusivamente do governador de estado. É o que a gente chama de princípio da simetria, sabe? Ele espelha a organização da Constituição Federal. E aqui está o pulo do gato para a prova. Qual é a solução prática? O analista legislativo, no seu trabalho, deve orientar a CCJ a dar um parecer pela inconstitucionalidade. Mas, para não jogar a boa ideia fora, a solução elegante é transformar o projeto de lei em uma indicação, que nada mais é do que uma sugestão formal ao governador, que, aí sim, tem a competência para dar o start no projeto. Vamos para o segundo caso, agora falando de prazos e urgência. O governo mandou um projeto com pedido de urgência. Já se passaram 50 dias e nada de votação. Aí na pauta do dia tem uma homenagem e um projeto bem mais simples. Ele pode ser votado na frente desse projeto urgente? Negativo. E a expressão que tem que estar na ponta da língua é trancamento de pauta. O prazo constitucional para apreciar a urgência é de 45 dias. Passou um dia disso, a pauta é sobrestada ou trancada. Nada mais pode ser votado, com raras exceções, até que aquela urgência seja resolvida. A FGV adora cobrar esse mecanismo, que é uma forma de pressão do Executivo sobre o Legislativo. Agora o nosso terceiro caso, um clássico sobre o poder de veto. O governador recebe uma lei aprovada e decide vetar uma única palavrinha, a palavra não. Com isso, o que era uma proibição vira uma permissão. Esse tipo de veto, assim, cirúrgico, é válido? Alerta máximo da FGV aqui, pessoal. Esse veto é totalmente inconstitucional. O ponto crucial é que o veto parcial só é permitido se ele atingir o texto integral de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Vetar palavras ou expressões isoladas é proibido. Por quê? Porque isso significaria que o chefe do executivo estaria, na prática, criando uma lei nova, o que é função do legislativo. Ele estaria legislando e não vetando. Muito bem. Agora que a gente já analisou os casos mais a fundo, vamos mudar um pouco o ritmo. A gente entra agora no nosso jogo rápido, uma série de perguntas diretas com respostas objetivas para consolidar regras que são fundamentais. Primeira pergunta, uma armadilha clássica. Um projeto nasceu com um vício de iniciativa, foi aprovado mesmo assim e o governador sancionou.
A sanção corrige o erro original? Sim ou não? Não, jamais. Grave isso. O vício de iniciativa é um pecado original. Ele é insanável. A sanção não tem o poder de consertar um ato que nasceu inconstitucional. Isso é tão sério, mas tão sério, que virou súmula vinculante do STF. Ou seja, se cair na prova, a resposta é categórica. Não. Próxima pergunta do nosso jogo rápido. Uma PEC foi lá debatida e rejeitada pelo plenário. É possível que os deputados peguem essa mesma PEC e reapresentem na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano? Absolutamente não. Para PECs, a regra é muito mais rígida do que para projetos de lei comuns. Existe o que a gente chama de princípio da irrepetibilidade absoluta. Se uma PEC é rejeitada, o assunto só pode voltar a ser discutido na sessão legislativa seguinte, ou seja, só no outro ano. Fim de papo. Ok, vamos pausar o ritmo acelerado por um instante. Agora é o momento de consolidar tudo que a gente viu nos pontos mais críticos. É o que o professor Lessa chama de resumo de ouro. Essa tela aqui é o famoso momento do print, o resumo para a revisão final. Vamos repassar os pontos cruciais que vimos e adicionar um bônus. Primeiro, vício de iniciativa é insanável. Segundo, o prazo de 45 dias da urgência tranca a pauta. Terceiro, veto não pode ser em palavras soltas. Quarto, PEC rejeitada só no ano que vem. E atenção a este ponto extra, que é muito cobrado. CPI não pode determinar busca e apreensão em domicílio. Isso é reserva de jurisdição, só o juiz pode. Grave isso. Chegamos à nossa última sessão. A gente já passou pelos conceitos, pelas regras. Agora, vamos focar em uma dica estratégica final, aquela para levar para o dia da prova. E a dica final é uma distinção sutil que a FGV adora explorar para confundir. Dentro de uma CPI, existem duas figuras principais, a testemunha e o investigado. A testemunha é obrigada a falar a verdade, se não comete crime de falso testemunho. Já o investigado, ele é protegido pelo direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou seja, ele tem o direito de ficar calado. A banca vai tentar misturar esses dois papéis. Fique de olho. E para fechar a nossa análise, a gente traz a citação que finaliza o material do professor Lessa, uma forma de conectar todo esse rigor técnico do nosso estudo com um princípio maior. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E essa é a mensagem final do professor Lessa. O papel de quem se torna analista legislativo vai muito além da burocracia. É ser um guardião da constitucionalidade, garantindo que as leis produzidas tragam, de fato, justiça e qualidade para a sociedade. É uma função de uma responsabilidade imensa, então a preparação tem que ser com excelência.